Estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia e a gente já vem aí um estudo aprofundado sobre o espaço geográfico, sobre as fases da geografia, já passamos pelo determinismo, possibilismo, chegamos à geografia contemporânea, né, a partir da sua crítica estabelecida aí pelo geógrafo Milton Santos, que a gente já estudou em sala de aula, e agora a gente vai estudar um pouco sobre as categorias espaciais desse espaço geográfico, né? Afinal de contas, a análise do espaço geográfico ela pode ser feita a partir desses estudos, dessas categorias, com o exemplo aí da paisagem, lugar, região e território, que inclusive nós já temos aí uma prévia de estudos, né, a partir de uma revisão que a gente fez, em que a gente conhecer cada uma dessas categorias separadamente, e hoje nós vamos aqui mais uma vez falar um pouco mais sobre elas. E a nossa primeira de hoje é a paisagem, né, que chamamos aí desse conjunto de elementos do espaço que podemos observar, sentir e perceber em um dado instante. A paisagem, portanto, meus queridos, é tudo aquilo que podemos alcançar através dos nossos sentidos, ou seja, o que vemos, o que cheiramos, o que sentimos, o que ouvimos, é tudo aquilo que é perceptível a nós, né? Tudo aquilo que está diante de nós, nós podemos captar através do que sentimos, né? E ao analisar uma paisagem, alguns elementos, obviamente, vão chamar mais atenção do que outros, né? E isso vai depender muito da percepção de cada indivíduo particularmente. Portanto, uma paisagem que é visualizada por mim vai ser diferente de uma paisagem que vai ser visualizada por você, ou seja, elas vão ser captadas de formas e maneiras diferentes, porque os nossos sentidos são diferentes e são sentidos particulares. Os elementos aí que constituem uma paisagem podem ser tanto naturais quanto artificiais, e a partir disso a gente pode entender também que essas paisagens carregam heranças, né, de agentes naturais e até mesmo de momentos históricos. Então, ao observar uma paisagem, é possível perceber que existiram ali processos naturais ou culturais, humanizados, que já ocorreram ou ainda estão ocorrendo em um determinado espaço. E isso a gente entende porque nós sabemos que o espaço geográfico ele está em constante transformação, ele não é estático. Então, essas mudanças, elas acontecem dia após dia. Então, uma das primeiras categorias espaciais aqui dentro do espaço geográfico é a paisagem, certo? A gente vai pular um pouquinho e vai para a próxima página falar um pouco aí sobre outro tipo de categoria, que é a categoria espacial denominada lugar, que vocês encontram aí no livro de vocês também, tá bom? E aqui nós temos uma breve introdução que diz o seguinte: o espaço geográfico ele pode ser também apreendido por meio da categoria lugar. O lugar pode ser entendido como uma porção do espaço geográfico, com significados particulares para cada pessoa e dotado de relações humanas dele. Então, é algo afetivo, né? Para que você escolha algo como seu lugar, tem que ser algo afetivo a você, né? Que você sinta realmente vontade de estar nesse lugar. Então, é um pouco ligado a isso. Nele, o indivíduo ele vai estabelecer uma relação de identidade, um sentimento de pertencimento, ou seja, a pessoa sente que o lugar faz parte da vida dela. Então, em geral, o lugar ele vai estar relacionado ao nosso cotidiano, o lugar em que vivemos, o lugar onde eu estudo, o lugar em que eu mais gosto de ficar, o lugar que eu mais frequento, como, por exemplo, o shopping. Por exemplo, eu aqui nesse momento, o lugar que eu estou vivenciando, os meus momentos, né, os meus momentos importantes da minha vida é aqui, por exemplo, na minha mesa de estudos, onde que eu dou aula para vocês. Então, esse lugar, ele tem que ter pertencimento, ele tem que ter identidade, tem que ter algo de você para que ele possa ser escolhido como seu lugar, ok? Então, essa é uma das categorias também aí do nosso espaço geográfico. Passando aqui para a nossa próxima categoria, que é a região, e aí a gente vai entender um pouco do que se trata esse aspecto, né? Na tentativa de observar a relação entre os seres humanos e o meio onde vivem, a geografia pode constatar que certos fragmentos do espaço compartilham com um conjunto de características similares. É essa contrastação que dá origem ao conceito de região. O que é regionalizar, pessoal? O que é uma região? Como que a gente compreendeu o conceito de região? Então, essa contrastação de características similares, né, e de divisão também, vamos dizer assim,
traz essa origem do conceito de região. Assim, ela pode ser entendida como um fragmento do espaço que possui um conjunto de características naturais, sociais, culturais, econômicas, similares, configurando um certo nível de homogeneidade. E essa lógica que norteia diversas regionalizações, como aquela proposta pelo IBGE, por exemplo, para o Brasil, o órgão considerou a localização e as características naturais, econômicas e sociais de cada estado para agrupá-los em região. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que no nosso território brasileiro, nós temos ali regiões divididas por características similares, ou seja, cada região tem sua particularidade, né? Tem seus aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. Então, essa foi uma lógica, um critério utilizado pelo IBGE para fazer essas diversas regionalizações, né? Como ele propôs aí no nosso Brasil, tá bom? A região norte, como por exemplo aqui, integra estados localizados mais ao norte do país e que tem em comum, por exemplo, a presença da floresta amazônica. Essa abordagem possibilita pensar a região como algo que existe em si mesmo, independente da nossa observação. Então, é algo característico, algo similar. Mas é possível inverter esse olhar e compreender que uma região se delineia quando um observador elenca alguns elementos ou critérios também que permitam encontrar essa relativa homogeneidade. Ou seja, a definição de uma região depende da visão do sujeito que analisa aquela proporção do espaço, a qual determina os elementos escolhidos para defini-la, bem como sua escala e abrangência. Então, para definir que esse conceito, nós visualizamos a região, essa delimitação, né, de espaços dentro do território brasileiro, como, por exemplo, a partir dos seus a partir das suas características similares, né, socioculturais, socioeconômicas, naturais e outras questões também, certo? E trazendo mais uma categoria espacial aqui do nosso estudo, que é o caso do território, que é essa categoria da geografia que vai se caracterizar por ser uma porção do espaço da superfície terrestre sobre o domínio de um grupo, pessoa, instituição, estado, aquele espaço em que, no mínimo, tem que haver uma soberania sobre ele. Nessa categoria espacial, os aspectos naturais ficam em segundo plano, pois a análise aqui é diferente da região, né? Baseia-se nas relações de poder. É o que eu disse para ele, no mínimo, tem que haver uma soberania. É um espaço de poder. E por isso o território apresenta o quê, pessoal? Fronteiras ou limites definidos. E a gente sabe que esses limites e fronteiras foram determinados a partir de uma lei. Então, esse território ele tem suas delimitações, tem os seus limites, tem suas fronteiras, a partir dessa relação que aconteceu de poder para dividir esse território. Um exemplo para entender também a definição de território, meus amores, são as reservas indígenas. Essas áreas, portanto, elas são demarcadas pela União, ficam sob o controle de um ou mais povos indígenas, que a utilizam para suas atividades produtivas, segundo seus usos, costumes e tradições, tendo aí o direito à sua posse e ao seu controle. Então, vocês estão vendo que pensar em território é sempre pensar num espaço de poder, onde existem ali delimitações que foram feitas a partir de leis que determinaram um poder sobre aquele território, né? Por vezes, então, o termo território pode ser utilizado para se referir a áreas dominadas por grupos de poder que se sobrepõem a poderes oficiais ou mesmo estão aí à margem ou contrapostos a eles. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente lembra ali dos grupos organizados de milicianos ou traficantes que controlam territórios, dificultando a atuação do Estado sobre essas áreas. E a gente fica por aqui, meus amores, a gente deu um passeio aí sobre essas categorias espaciais, entendemos o que é novamente paisagem, lugar, região, território, que são os 4 aspectos importantíssimos aí que compreendem o nosso espaço geográfico. Agora, eu deixo com vocês uma atividade lá no livro de vocês, tá certo? Que vocês vão verificar no nosso diário escola, vão estar respondendo e enviando para mim, para que eu possa fazer a avaliação aí dessas atividades, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se Deus quiser, a gente se encontra aí presencialmente. Tchau!